Nesses tempos de pandemia, mais que hora da gente reavaliar a relação com o dinheiro, inclusive com a falta dele. Muitas pessoas endividadas sem saber como sair dessa condição. Por isso, meu convidado de hoje é um economista especialista nesse assunto, o Dr. Francisco Rodrigues. Francisco Rodrigues, além de economista, é educador financeiro, coach financeiro, consultor, palestrante e especialista em saúde financeira. Muito bem-vindo, viu, Francisco? Obrigado pelo convite e é um prazer enorme estar com todos para compartilhar esse assunto que é relevante nesse momento de crise que estamos passando. Então, Francisco, em geral, com a sua experiência, quais os principais tipos de dívidas atualmente? As dívidas atuais que as pessoas têm, na maioria dos casos, são cartão de crédito, cheque especial, consignados e, às vezes, empréstimos pessoais. Junto com isso também, entra aí os tipos de endividados que podemos, com certeza, passar para o nosso público. Quais são esses tipos de endividados? Já aproveita e nos explica. Vamos lá. Os tipos de endividados. Nós temos aí o consciente, que são aquelas pessoas que fazem dívidas com a intenção de não pagar. Tem os inconscientes, que são aqueles que fazem dívidas, têm a intenção de pagar, quer pagar as dívidas, mas por não ter feito um bom planejamento, quando chega na data, não consegue honrar os compromissos. O outro tipo que nós temos aí é o que a gente chama de endividados neuróticos. São aquelas pessoas que ficam na dúvida se compra, se não compra, se é importante, se não é, não conseguem diferenciar desejo de necessidade, terminam comprando e não conseguem pagar também. E o outro tipo é o que a gente chama de endividado passivo, que são aquelas pessoas que têm contas para pagar, que não foram elas que provocaram. Então, às vezes, foi uma pessoa da família que ficou desempregado, alguém ficou doente, às vezes teve que comprar um remédio de última hora, teve que fazer uma cirurgia emergencial. Então, o endividamento passivo ele tem aumentado muito nesse momento de crise. Pois é, a gente tem visto, inclusive, pessoas mais velhas, né? Inclusive aposentadas, endividadas, porque contraem determinados empréstimos, financiamentos com essa pandemia, né, com muita gente desempregada, e aí não tem como pagar essa dívida. O que eu quero que você nos oriente, é possível, Francisco, a gente sair do endividamento? E é claro que daí eu vou querer algumas explicações, algumas orientações sobre como é que a gente lida com o dinheiro e com as dívidas. É possível, sim, sair das dívidas, Tá. mas é muito importante que as pessoas saibam para onde está indo o dinheiro delas. Então, Tá. aí, nós precisamos saber se o nosso dinheiro está indo muito para alimentação, muito para Uber, muito para fast food, que tem muita gente gastando muito com essa pandemia, pedindo comida em domicílio. Saber, às vezes, se está gastando muito com loterias, com empréstimos, com consignados. Outra, saber se está tendo muito desperdício. Então, a pessoa tem que combater aí o desperdício com água, com energia, com alimentação. Às vezes as pessoas não têm muita noção, mas, por exemplo, quase 40% do gasto de energia está no chuveiro elétrico, no banho quente. Então, qual é o tempo que as pessoas estão gastando no banheiro? Outra, diferenciar os desejos e necessidades. As pessoas têm que ter muito cautela sobre isso, não ficar comprando por impulso. E aí, para sair, o caminho é melhorar as informações financeiras e os comportamentos financeiros. Pois é, você colocou agora essa coisa da diferença, né, de desejo e necessidade, né? Você sabe que várias pessoas já me falaram assim, puxa vida, eu não tenho como, nesse momento, eu compro e confiando que no futuro eu vou dar um jeito. Qual que é o teu recado, o teu alerta em relação a esse tipo de comportamento? Olha aí a gente pode ter uma situação de compras por impulso, ou podemos ter uma situação de compradores consumistas, né, que é o consumo em excesso. Ou seja, às vezes são pessoas que compram por situação de angústia, por situação de ansiedade e às vezes até por uma depressão. Esse é um dado que se tem do Serasa, que 43% compram em momentos de angústia. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Sobre essa questão de eu compro e depois eu decido se eu pago. Aí a gente tem aquele famoso cabe no bolso, né? Se couber no meu bolso, eu compro. Mas aí nós temos uma armadilha. Qual é? Cabe no bolso no curto prazo. Cabe no bolso numa ideia ali de 1 mês a 2 meses. Então, o que é que a pessoa tem que fazer? Ela tem que pensar sempre no médio e no longo prazo. Então, se couber no bolso no médio e no longo prazo, toma a decisão de compra. Se não,
não toma essa decisão e planeja suas compras, evitando ao máximo comprar no cheque especial e no cartão de crédito ou no limite do cartão de crédito. Ó, daqui a pouco eu vou querer saber como é que a gente lida com a questão dos juros disso, né? Do cartão de crédito e do cheque especial. Mas antes, Francisco, é assim, muita gente, nesse momento, acaba comprando sem planejar, mas compra, assim, em 10 parcelas. Né? Nesse momento também, muitos lojistas precisam também vender suas mercadorias e têm ofertado, sem juros, você pode dividir em parcelas intermináveis. E muita gente está fazendo isso. E não percebe quando se junta. Então, eu queria que você passasse uma dica para a gente, que a gente não percebe as pequenas coisas, né? Você citou, por exemplo, até o gasto na hora do banho com a energia elétrica do chuveiro. Eu comprar parcelado, eu também acabo não percebendo isso no hoje. Quanto eu vou estar comprometida em termos do meu ganho no futuro, quando isso vai se somando, né? Olha, isso aí é muito sério, Lina, muito, muito sério, que são a questão dos pequenos gastos que nós não damos atenção devida, né? Tá. Aí, às vezes a gente fala assim, não, é só um chocolate, não, é só uma camisa. Só que a pessoa vai perdendo noção desses pequenos gastos, ela se concentra, às vezes, nos grandes gastos, mas o que tira a pessoa que coloca, na verdade, a pessoa no descontrole financeiro são os pequenos gastos. Então, o que a gente orienta? Que a gente orienta é que a pessoa faça um diagnóstico financeiro. O que é isso? Que ela pegue e faça uma planilha ou uma tabela, colocando os setores que ela gasta ao longo do mês. Então, a gente colocou aqui, por exemplo, guloseimas, né, que é o caso dos doces. Então, anotar tudo que está gastando com doce, tudo que está gastando com vestuário. E aí, no final do mês, vai pegar o percentual de cada coluna dessa e comparar, por exemplo, com o salário líquido, não é com o salário bruto. Tá bom? Então, aí o que vai ter? Às vezes está gastando 10% com lanchonete, está gastando 20% com vestuário. Então, tem que se tomar cuidado com isso, por quê? Porque, no máximo, a pessoa tem que comprometer 30% da renda dela com dívidas. Então, às vezes, ela tem o quê? Casa para pagar, aluguel para pagar, financiamento de casa ou de carro, água, luz, às vezes está pagando educação. Então, a pessoa tem que saber o percentual de cada item que ela gasta na sua vida em comparação à sua receita líquida. Se ela não tiver essa noção, ela está descontrolada financeiramente. Esses 30% que você acabou de citar, de dívida, inclui a prestação da casa própria ou o aluguel, ou são outras dívidas? Inclui moradia, no caso, ou financiamento, tá? Ou aluguel, ou, nesse caso, inclui também pagamento de carros. Então, se a gente juntar, por exemplo, compra em lojas de varejo, por exemplo, compra de roupas ou de eletrodomésticos, tudo isso está dentro desses 30%. Então, se é dívida, tem que estar no máximo 30%, porque senão, na maioria dos casos, as pessoas não vão conseguir, dentro dos 70%, honrar os outros compromissos. Por exemplo, alimentação, água, luz, educação, remédios, plano de saúde. Então, é muito importante concentrar tudo em 30%. Não, e qualquer emergência também que surja, né, Francisco? Qualquer emergência. Aí já entra outro detalhe, né? Eu tenho 30% do meu salário com dívidas, essa seria a ideia, e o recomendado, na prática, eu coloquei aqui 70%, mas o recomendado seria gastar ali no máximo, vamos colocar ali 60% a 65% para os compromissos da vida e poupar ali entre 5% a 10% ao longo da vida. Tem algumas pesquisas americanas que dizem que se você poupar 7% ao longo da sua vida, você nunca vai ter problema de ordem financeira. Gostei dessa dica. A gente não costuma poupar, né? Principalmente quando a gente pensa que a gente está vivendo por muito mais tempo, né? Corretamente. Quando é que a gente, com tanta falta de dinheiro que está todo mundo enfrentando, vale a pena a gente poupar, mesmo que seja um pouquinho todo mês? Porque tem gente que faz essa pergunta. Ah, não, só quando eu tiver uma folga maior é que eu vou começar a reservar alguma poupança. E nós temos o problema do brasileiro pensar no curto prazo, né? Nós não tivemos a educação financeira no passado, por isso que nós somos muito, muito endividados. Eu não preciso ficar criando fantasias para poupar. Eu já começo a poupar
quando eu economizo, por exemplo, na água ou na luz, por exemplo, o caso do chuveiro. Então, os meus comportamentos vão fazendo com que os meus gastos vão diminuindo. À medida que eu perceber o resultado, eu começo ali colocando 1% na poupança ou em outro tipo de investimento. O segredo é, temos que ter dinheiro reservado, porque as crises virão e todo dinheiro é válido. Às vezes a pessoa fala, não, mas é R$5. R$5 com juros, qual o impacto disso ao longo de um tempo? Né? Então, quem tem dinheiro tem o que a gente chama de solução. E aqui eu deixo uma outra reflexão para nós, Lina, que é assim, será que o dinheiro é solução ou será que o dinheiro é problema? Eis a questão. Difícil em responder isso. Eu vou pedir para você responder essa questão no próximo bloco, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo. Corretamente. Você também não sai daí, não. A gente volta já já.